para pedir-te mais uma vez, olha pra mim, vê o meu coração, toca com tua mão, muda minha vida, pois infiel eu fui, não aceitei tua cruz, meu Jesus, quero a ti retornar, e só contigo ficar para sempre. Quando saí da tua presença, não podia imaginar o quão infeliz eu seria em gastar tudo que tinha, se na verdade não me pertencia. Mais uma vez volto a ti. Uma boa noite a si que nos acompanha em mais um programa Mãos Unidas. Estamos juntos depois de um final de semana intenso de atividades aqui na nossa Canção Nova. De maneira especial quero fazer aqui lembrar que nós estivemos reunidos neste final de semana para viver um tempo de retiro quaresmal. Foi uma graça muito grande para todas as pessoas que participaram. Eu já abraço a todos aqueles que estiveram conosco aqui em Fátima, também os padres que nos ajudaram a refletir sobre a importância de viver este tempo de recolhimento na Quaresma e toda a importância deste tempo na igreja. E nós temos hoje como tema do nosso Mãos Unidas, movidos por tudo aquilo que vivemos no final de semana, justamente a Quaresma como tema. Para nos ajudar, nós temos como convidado o Padre Ricardo Lameira, que está aqui conosco, e já já você vai poder ouvir um pouquinho do Padre, mas antes quero dar as boas-vindas ao Evaldo. Muito obrigada, Evaldo, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos que nos acompanham no programa Mãos Unidas. É uma alegria estar aqui para vivermos juntos este tempo quaresmal, iniciarmos juntos esse tempo Evaldo, quaresmal. você que foi o organizador do evento, né? Toda a Canção Nova estava ali reunida, mas você foi a pessoa responsável por organizar este evento. Como foi? Como foi a sua experiência com todo o povo de Deus nesse final de semana cá em Fátima? Olha, superou as minhas expectativas, Débora. Esse retiro quaresmal, eu percebi que de fato as pessoas que vieram estavam mesmo dispostas a se aprofundar a sua fé, a se retirar, a entrar dentro de si própria para buscar um crescimento espiritual. Nesse retiro quaresmal, eu vi de fato as pessoas empenhadas em cada atividade, tanto no ensinamento, na escuta de cada ensinamento, mas também nas atividades próprias do retiro, no exercício espiritual, nas atividades práticas que nós realizamos. Eu vi as pessoas empenhadas. Isso para mim foi assim uma grande alegria em perceber que aqueles que estiveram no retiro estavam mesmo dispostas a iniciar um tempo quaresmal numa busca de conversão. É bonito perceber assim a sede, né, do povo de Deus. E temos aqui o nosso convidado que estava presente nesse retiro, né, que ajudou todo o povo que esteve aqui a fazer uma reflexão ainda mais profunda sobre a Quaresma e entrar neste tempo. Padre Ricardo Lameira já é uma cara, e não só uma cara, uma voz conhecida da nossa TV Canção Nova, não é? Bem-vindo, Deus abençoe e obrigada, viu, Padre, por ter aceito o nosso convite, mais uma vez. Não, é a missão que chama, e quando a missão que chama, se Deus chama, como é que podemos ficar parados, não é verdade? É com muita alegria que eu estou aqui hoje e sempre,
sentido de família vossa e família de quem em casa assiste ao programa. De facto, nós temos uma coisa que nos une, que é Jesus Cristo, uma pessoa, não é? E a partir daí deixa de haver famílias, grupos, comunidades. Somos uma só família. Então, se somos uma só família, temos que estar ao serviço uns dos outros. O padre, se apresenta lá para as pessoas que estão em casa, diga um pouquinho da sua vida, o que o senhor faz. Pronto, é padre, mas está onde? Se apresenta. Eu sou pároco de 4 paróquias, de um concelho, da Diocese de Évora, Concelho de Alcácer do Sal, Distrito de Setúbal. Fazemos ali a separação, digamos assim, entre a Diocese de Setúbal e a Diocese de Évora. Para além disso, depois assumi por obediência e por amor, naturalmente, o Secretariado Diocesano do Movimento dos Cursos de Cristandade, entre outras coisas. O padre também... Tento ser um franco atirador na graça de Deus. Mais nada, isso só chega. O padre também está hoje, graças a Deus, na nossa TV Canção Nova, com o programa De Colores, junto com o Dom Senra, né? Padre, é uma alegria, já quero dizer aqui, para todos os nossos telespectadores, se você ainda não teve a oportunidade de assistir o programa De Colores, assista. Eu tenho feito essa experiência, tem sido uma riqueza muito grande. E para nós é um grande sinal, porque os cursilhos de cristandade estão na história da Canção Nova, na história do nosso fundador. O Padre Jonas fez o seu encontro pessoal com Jesus, já depois de padre, num cursilho de cristandade. Então, para nós, o programa De Colores hoje, na nossa grade, a presença do Dom Senra e do Senhor, falar sobre tudo que é os cursilhos de cristandade, é um grande sinal mesmo, um grande sinal do amor de Deus. O movimento dos cursilhos de cristandade sempre foram considerados na Igreja, desde a primeira hora, um movimento de vanguarda. Ainda hoje a Igreja considera, e é um movimento do direito pontifício, considera o movimento um movimento de vanguarda. Porquê? Porque é tremendamente conciliar e tremendamente Papa Francisco. Porquê? Porque coloca os leigos no seu lugar. E um aspecto interessante é que quem coordena o movimento, desde as suas estruturas mais elevadas até a um que chamamos cursilho de cristandade, são os leigos. E então o padre assume a sua missão como diretor espiritual. É o responsável por toda a estrutura espiritual, mas não tem nada a ver com a estrutura organizativa. Apoia, digamos assim, é como o avô, o padre é como o avô numa casa. Mais do que explicar, dizer como é que é, está. Anima um, fala com o outro. É esta a nossa missão. E rezar por todos e com todos. E é muito Papa Francisco, porquê? Porque é um movimento que vai onde os outros não conseguem chegar ainda. Que é onde? É onde as pessoas moram. É onde as pessoas trabalham. É onde os homens e as mulheres se perdem. E vamos lá buscá-los. Mas nós vamos fazer um programa só sobre os cursilhos de cristandade. E eu tenho certeza que o padre Ricardo Lameira terá toda a alegria de estar mais uma vez conosco, tratando desse assunto. Mas agora, padre, eu quero que o senhor me diga qual foi assim, a sua experiência pessoal nesse final de semana aqui em Fátima, junto com todo o povo que se reuniu aqui para viver aquilo que foi o retiro quaresmal. Já entrando no tema do nosso programa. Pessoalmente, foi uma experiência de Pentecostes, onde fortemente o Espírito Santo esteve e se usou de cada um. Não falou, usou-se mesmo. Usou-se dos padres, usou-se dos leigos, usou-se da organização ou dos que aceitaram o convite a estar presente. Foi, de facto, um verdadeiro Pentecostes, que nos ensinou, e o próprio Espírito Santo, de facto, ensinou-nos claramente o que é a Quaresma. Que não é um tempo de penitência, que muitas vezes não é penitência. Muitas vezes as nossas quaresmas não passam de lamechices. Não comemos carne, comemos peixe e tratamos mal os outros. Rezamos mais Pais Nossos e Ave Marias e discutimos mais com os outros.
E o que penso que aquilo que esta experiência de retiro nos ajudou a perceber foi que a Quaresma, mais do que um tempo de penitência, é um tempo de descoberta da nossa vocação. Não há verdadeira descoberta se não me levar ao reencontro com a minha vocação primeira, a vocação a ser santo. Vocação esta que o Senhor me deu em semente no dia do meu batismo, no dia do seu batismo. E foi no fundo isto que tentámos todos viver ali naquele momento. Perceber também a Quaresma, a mensagem de Fátima, o que é que tem em comum? Tudo nos leva ao mesmo. Redescobrirmos-nos na nossa vocação humana. Somos pessoas. E esta é a primeira grande vocação que nós muitas vezes andamos perdidos. Não nos consideramos pessoas. Os mais cristãos, porque muitas vezes se consideram uma espécie de boneco nas mãos de Deus. Como se Deus não nos respeitasse. Deus respeita-nos muito. Eu quase que diria que a primeira Quaresma é a Quaresma de Deus, que intercede por nós, que nos respeita. Vai ao mais profundo do nosso ser e ali nos toca. Esta é a primeira Quaresma. A primeira Quaresma é a de Jesus Cristo, que entra na nossa vida. A iniciativa é sempre dele, não é? Naturalmente. E a partir daqui nós vamos percebendo também a mensagem de Fátima, porque foi também um bocadinho aqui nesta perspectiva o retiro, perceber qual é que foi a grande mensagem de Nossa Senhora. Nada de extraordinário. Encontra-te contigo mesmo para te poderes encontrar com Deus. E desta forma, não te preocupes que te vais encontrar com os outros. E foi interessante vir a calhar no domingo em que o Evangelho nos dizia isto mesmo. Hoje. Não te preocupes com o amanhã, porque nem sabes se tens amanhã. Nem te preocupes muito com o ontem, porque isto já passou. Hoje. Com o hoje de cada dia. No fundo, foi um alerta para aquilo que São João nos fala. São João vai-nos sempre, todo o Evangelho, à procura da hora de Deus. E a certa altura deixa de falar na hora de Deus para falar no hoje. Quando? Na paixão do Senhor. É ali que nós nos encontramos. Aquele sangue que é derramado é parado pela Mãe. Com ele, ela própria, a Senhora, vai-nos regando, vai-nos alimentando, vai-nos dando vida. O sangue de Cristo de cada Eucaristia hoje são as transfusões de sangue que nós tantas vezes precisamos de viver para revivermos a graça de Deus, para revivermos, de facto, o tempo da Quaresma. Se a Quaresma não me leva a pensar em mim, não é Quaresma. É o quê? É mais um tempo litúrgico, onde pouco mais acontece do que comer peixe e o padre vestir-se de roxo. E a Quaresma não é isto. A Quaresma é encontro pessoal. Padre, quando foi que a Igreja, os cristãos, começaram a viver estes 40 dias de preparação para a Páscoa? Sabe, Débora, é muito bonita a história da Igreja. Porque nós que partimos sempre de um pressuposto, quando falamos na Igreja, é o Papa, vamos percebendo, quando estudamos a história da Igreja, que é ao contrário. Quer dizer, o Papa confirma o desejo e a necessidade dos cristãos. Então, neste sentido, o que é que acontece? Os cristãos, nos primeiros 4 séculos, reuniam-se todas as semanas. E sempre reuniam-se todos os domingos com a mesma alegria. Então, como eles se reuniam todos os domingos com a mesma alegria, todos os domingos era Páscoa. Até que a certa altura, com a liberdade religiosa, depois com a declaração do cristianismo como igreja, religião oficial do Estado, houve muito mais homens e mulheres que quiseram fazer a experiência de viver e ser cristãos. Então, a partir daqui, houve a necessidade de ter 2 dias de preparação. Depois, houve a necessidade de andar um bocadinho mais para a frente e ter uma semana. Porque a partir daí começa a nascer a necessidade da Páscoa. Porque também com a entrada de muitos cristãos, de muitos novos, quando é que se vai batizar? Na Páscoa do Senhor. Então a Páscoa, o dia da Páscoa, começa a ter um sentido novo. Um significado novo. Não que ela não tenha, mas porque os cristãos não a encontravam. E não a encontravam porquê?
porque começou-se a abrir e muitos deles nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. A maior parte dos cristãos, no princípio, e ainda hoje, se convertem, não por Jesus Cristo, pelo nosso testemunho. Já que falou nos cursos de cristandade, o Eduardo Bonin tem uma frase muito bonita. Convida a cada cristão a fazer-se amigo dos outros, depois fazer amigos de Cristo. E o grande testemunho passa pela amizade. E eles também começaram a ver que o meu amigo vai à comunidade e ele é feliz. Ele vai ali, ele sabe que vai ser preso se o apanham, mas ele vive lá e vai lá à mesma. Como é que isto é possível? O que é que eles lá fazem? Então começaram a ir pela amizade e a partir daí houve a necessidade, de facto, de começar a organizar. E é só a partir do século IV, V, que se pode falar, já depois da declaração da Igreja como religião oficial do Estado, do Império Romano, a necessidade de criar um tempo de preparação para preparar a Páscoa. Mas o que é interessante é que a Páscoa, a Quaresma, desculpe, só aparece depois do tempo pascal. Organiza-se a Páscoa e o tempo até ao Pentecostes, a que se chamava a Septuagésima. Só bem depois é que houve a necessidade de um tempo de preparação e de estruturação, digamos assim, para se viver a Quaresma, este tempo de preparação para a Páscoa a sério. É interessante ao lermos estes momentos, perceber que a Igreja sempre se preocupou mais em celebrar depois do que preparar. Quem prepara é o coração de Deus. E não tem que haver um tempo próprio. Tem que haver a coração próprio. A dinâmica de Jesus Cristo é muito bonita. Os homens, naturalmente, porque vivemos no mundo, vão estruturando à maneira dos homens. Mas o próprio Cristo diz, é importante é celebrar. Era batizado, e a Septuagésima até ao Pentecostes, porquê? Para viver o tempo mistagógico. Um tempo em que, mais do que preparar-se, ia explicar o que é que aconteceu. Tu lembras-te do batizado, teres levado água na cabeça? Porquê? E vem um domingo a explicar isto. Tu lembras-te de vestir a tua túnica branca? E vem um domingo a preparar, a explicar aquele acontecimento. Então a Quaresma, de facto, nasceu a partir do século V, mais ou menos. Com o título Quadragésima. Para quê? Para nos ajudar a preparar a partir do momento em que somos muitos e precisamos de viver a unidade também dentro da própria Igreja. E por que os 40 dias? Por causa do número 40 e da referência do simbolismo do número 40 na Bíblia. O número 40 na Bíblia, se nós formos só a Jesus, para não andarmos muito para a frente e para trás, nós encontramos o deserto. Não é? Jesus andou 40 dias no deserto, foi tentado e percebeu quem era Deus. E, acima de tudo, deu testemunho verdadeiro de Deus na vida humana. Temos, por exemplo, os 40 dias também, de Jesus depois de ter ressuscitado até o momento em que ascendeu ao céu. E o Antigo Testamento, a Arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho, tudo isso são 40 anos para nos dizer o quê? Um tempo. A vida. O 40 representa a vida. São 2 gerações, não podemos esquecer, na tradição judaica. É uma vida inteira. Isto é muito bonito. Porquê 40? Porque é a nossa vida inteira. Então vivemos em permanente quaresma. É para a vida, não é? É para a vida. E na vida concreta. Porque se não for na vida concreta, passa. E nós dizemos, ai que bonito, mais quaresma. O que é que isso interessa? Se eu não a viver a minha vida concreta, cá dentro de mim. Não é? Por isso é que deixou de haver, por exemplo, a chamada Ordem dos Penitentes. Que era a Ordem dos Penitentes. Todo cristão que pecava publicamente, não havia a confissão sacramental auricular como há hoje. A Igreja foi redescobrindo e só a partir do Concílio de Trento é que se organizou desta forma. Então o que é que acontecia? Aquele próprio que se sentia ou que era considerado pecador público, ele era como, digamos que, expulso da comunidade. Ia para a Ordem dos Penitentes para recuperar a sua dignidade de pessoa e a sua dignidade cristã. Era sério. Que bonito. Era sério. E o próprio
ficava ao tempo que a comunidade cristã decidia. E a partir daí o que é que acontecia? Ele, durante aquele tempo todo, vestia-se de saca, tal como no Antigo Testamento fala, não é? Punha cinza e ficava à porta da igreja. Não se podia sentar. Então estamos a perceber também a questão penitencial. A Quaresma sempre como um tempo em que nós vamos percebendo que a nossa vida é toda ela em atitude de penitência. Nossa Senhora depois mais tarde vem pedir penitência. Que penitência? A penitência da vida, a penitência do olhar, a conversão. O recuperar a graça santificante na nossa própria vida. Por isso é que a Igreja descobriu, foi ouvindo a voz de Deus ao longo da história e percebeu que o sacramento a ordem dos penitentes, mais importante do que daquela forma, interessava sim que o homem e a mulher cristãos tivessem a possibilidade, sempre que necessário, de se confessarem. De viver na graça de Deus. Viver em permanente conversão, em permanente quaresma. Ou seja, é muito mais. Os 40 dias é a vida toda. Como era no tempo de Jesus, como era no Antigo Testamento, 40 tinha este simbolismo. Nós vamos acompanhar agora um VT que a nossa produção preparou e que fala e que vai mostrar um pouco mais, vai ilustrar, para que você que está em casa possa compreender ainda melhor esta questão da simbologia bíblica do número 40 na Bíblia e por que os 40 dias na Quaresma. Vamos acompanhar. Em poucas palavras, podemos dizer que o número 40 indica um tempo de preparação. 40 dias e 40 noites do dilúvio. 40 anos foi o tempo da peregrinação pelo deserto. 40 dias que Jesus jejuou antes de começar seu ministério. 40 dias depois da ressurreição acontece a ascensão de Jesus. 40 chicotadas Paulo recebeu pelo menos 5 vezes, menos uma. 40 dias e 40 noites Moisés passa no monte para receber os 10 mandamentos. Nós vamos para um brevíssimo intervalo. Quando a gente voltar, a gente comenta esse VT que você acabou de ver aí sobre a simbologia do número 40, embora o padre Ricardo Lameira tenha nos explicado muito bem. E continuaremos a falar mais sobre Quaresma. E no segundo bloco também nós vamos falar como você pode se preparar bem e viver esta Quaresma de forma a receber e a dar muitos frutos. Fique conosco, até o próximo bloco. Quando sair da tua presença, não podia imaginar o quão infeliz eu seria em deixar tudo que tinha, se na verdade não me pertencia. Mais uma vez volto a ti.